Fala Itaquá, eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do podcast da Pref. Hoje é dia de falar sobre um tema muito importante: promoção, garantia e defesa dos direitos das pessoas LGBTQIA+. Para falar sobre esse assunto, convidamos a coordenadora da Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Luana de Almeida. Seja bem-vinda, Luana. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema, né, que é tão relevante atualmente, e eu estou muito feliz. Muito obrigada. Que ótimo, obrigada pela presença. A gente sabe da importância, né, de criar diversos temas em diversas esferas sobre. E quais são os principais projetos envolvidos para a comunidade aqui na cidade? Hoje, os principais projetos envolvidos aqui na cidade é um atendimento mais humanizado para todos o público LGBTQIA+. A gente tem grupos de acompanhamento psicológico, nós temos grupos com mães das pessoas LGBT, um grupo de apoio emocional, um grupo de acolhimento e os eventos que acontecem, né, todos os meses aí pela cidade. Certo. E falando um pouquinho, você consegue falar um pouquinho mais sobre cada projeto? Assim, além da questão humanizada, né, nos atendimentos, a gente tem alguns projetos que são mais específicos. Sim, a gente sempre busca trazer principalmente projetos de acolhimento e de saúde mental. Então, a gente busca fazer encontros lá na Secretaria da Mulher mesmo. A gente costuma fazer alguns encontros entre o público Uhum. LGBT. Nós temos um outro projeto também que é para levar para as escolas esse, essa conscientização da necessidade da gente poder acolher, nós sempre fala que é sobre todos nós somos seres humanos, né? Todos nós temos direitos, todos nós temos garantias de estar em todos os lugares. Então, trazer essa conscientização para as pessoas, trabalhar muito a questão da homofobia, né? Uhum. Então, a gente está sempre fazendo esses encontros com essas pessoas. Fora as paradas que a gente faz, partidas de futebol, de conscientização, isso é muito importante. Legal. E aí você é interessante porque já começa desde cedo, né? Essa conscientização. Porque a gente tem as crianças que estão ainda não tem uma mente, né, assim, formada, não tem opiniões, que as opiniões elas começam, né, depois de um tempo. Então, tem toda essa conscientização e depois vocês dão esse auxílio, dão esse apoio às pessoas já quando são adultas e, consequentemente, não tiveram esse apoio mais cedo, né? Então, como você vê a importância desses projetos, dessa questão mais humanizada? A gente sempre fala que por que é importante? A gente começou até com um projeto junto em parceria com Mães da Resistência, que também é uma ONG, trazer esse acolhimento para essas mães, porque a gente sabe que o principal foco são as crianças, de conseguir já desenvolver uma consciência de que se ela percebe que começa a ter uma orientação, né, ela está se desenvolvendo, uma identificação de gênero oposto ao gênero dela de nascença, a gente já tem que estar com esses pais, esses cuidadores, já muito acolhedores, para eles se sentir acolhidos dentro da família. Então, principalmente o projeto é para isso, para que aconteça esse acolhimento em primeiro lugar. Depois, essa criança, independente do que ela, da onde ela se decida, que ela começa a se identificar e tocar a vida dela, ela se sinta confiante, Uhum. porque a gente sabe que infelizmente preconceito sempre vai existir. Ela sempre vai lidar, por mais que a gente faça um trabalho de conscientização, essa criança sempre vai lidar com algum tipo de preconceito, né? Ele vai se tornar um adulto que vai ter que lidar com esse tipo de preconceito. Então a gente já trabalhar o fortalecimento da personalidade deste adulto em formação, porque para ele poder se posicionar, criar as suas relações, poder fazer livremente as suas escolhas, independente da identidade de gênero dele. Uhum. Então a gente já começa desde pequeno trabalhar isso, independente. Vamos supor, eu não escolhi, eu não me identifiquei com um gênero
ao mesmo gênero que o meu, ou seja, eu não sou uma homossexual, mas que eu consiga respeitar aquele colega dentro de sala, porque às vezes a gente já está inserido dentro de um ambiente que os próprios pais são preconceituosos e Sim. eles acabam trazendo esse sentimento de preconceito dentro de casa. E essa criança vai para a escola, ou esse adolescente vai para a vida, também com essa consciência preconceituosa, agredindo um outro colega. Uhum. Então, principalmente, a gente trabalhar essa coisa já dentro de casa, de trabalhar a liberdade de expressão e de poder, de pertencimento mesmo, né? Sim. Então, eu acho que o trabalho principal é com as famílias. O trabalho mais focado da secretaria é com as famílias, de respeito, de acolhimento mesmo. Sim. Você vê, assim, uma crescente de pessoas que participam, que buscam desses projetos? Eu acho que agora sim, as pessoas estão começando a se permitir mais porque a gente tem divulgado mais. Uhum. Mas eu acho que tem muito trabalho a fazer, ainda tem muitas pessoas que são resistentes, tem pessoas que querem apoiar, mas ainda sentem vergonha por questões de julgamento familiares, de amigos, religiosos. Então, o nosso trabalho é justamente para que essas pessoas possam também vir nos apoiar, sentir essa segurança, essa confiança de que somos todas pessoas, somos todos seres humanos. Uhum. Você comentou da questão da saúde mental. Existe um apoio, então, nessa questão psicológica e jurídica também para o pessoal da comunidade? Existe um apoio psicológico, existe um apoio jurídico. Infelizmente, hoje ainda é pouco. Nós temos no estado de São Paulo, sim, já alguns equipamentos públicos que prestam serviços exclusivamente para a população LGBT. Existe os núcleos de psicologia e apoio jurídico também, procurando, por exemplo, a nossa secretaria, a Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, nós temos também toda uma orientação jurídica, a gente sempre fala. Não, eu gosto de reforçar, somos todos seres humanos, somos todas pessoas que têm direito a qualquer outro tipo, qualquer outra a demanda que qualquer ser humano tenha. Então, se precisar fazer uma denúncia, a gente tem todos os trâmites corretos para fazer esse acompanhamento, né? Se sentiu que está sendo julgado, se sentiu que está sendo discriminado, ele pode procurar o setor da sua cidade e principalmente a gente lá na secretaria, a gente dá todo o acolhimento e a orientação para essa pessoa que se sentiu julgada, né, discriminada. Mesmo se você não se sentiu discriminado, mas você presenciou uma situação de discriminação, pode fazer a denúncia sim. Sim. Voltando numa questão anterior, você comentando assim de pessoas que são homossexuais, por exemplo, e não se aceitam. É comum encontrar casos assim, que sabem que não tem um sentimento por sei lá, uma mulher não tem um sentimento por um homem, acha que aquilo é errado, que tá, né, ainda mais por pressão da família, pressão religiosa, como você falou, e aí acaba tendo um preconceito consigo mesmo. Sim. Eu vou reforçar mais uma vez ainda, é muito velado essa situação. Eu trabalho muito para a gente poder acolher essas pessoas, porque é bem na fase. As pessoas falam, a gente não escolhe ser homossexual, a gente não escolhe ser, a gente não se identifica, não é uma questão de opção, como as pessoas usavam antigamente, Uhum. uma opção sexual não é uma opção. E se esse acolhimento não vir de dentro de casa, acontece exatamente isso que você falou. A pessoa ela não se aceita, ela fica ali embutida naquele sentimento dela, ela vai ficando cada vez mais é, é, introjetada ali naquele sentimento, ela não consegue se expressar, às vezes ela não consegue nem pôr para fora e fazer as escolhas, a tomar as decisões que precisam ser tomadas. Começam a ser ridicularizadas, sofrendo bullying nas escolas, Uhum. começam a ficar mais tímidas. Eu tenho muito contato com pessoas, já atendi muitas pessoas que são homossexuais e eu vou falar para você, todas que eu já atendi tentaram suicídio pelo menos alguma vez na vida.
porque eles têm medo, eles se sentem estranhos na família, eles se sentem, eles não se sentem pertencentes naquela família. Então eu gosto sempre de reforçar o acolhimento, é a bandeira que eu levanto. Sim. Quanto mais você acolher esse ser humano dentro da sua casa, seja o seu sobrinho, o seu filho, o seu irmão, um amigo que você percebe que está passando por isso, que você já começa a perceber que ele não se identifica com os amigos dele, está sempre mais quietinho dentro de casa. Olhe para essa pessoa, olhe para, seja uma criança, um adolescente, um adulto, conversa, demonstre o seu acolhimento, demonstre o seu apoio, porque justamente quanto mais ele se sentir acolhido, mais isso vai fortalecer a saúde mental, a autoestima, para ele conseguir se firmar na sociedade. Uhum. E aí, a gente passando assim para a questão da sigla, né? A gente sabe que tem várias abrangências, né? Abrange bastante muitos grupos e assim, você participando assim ativamente, né, com as pessoas, como você vê o pessoal se identificando? Porque eu acredito que seja um sentimento muito bom, né? Você vê que está sendo representado, você vê que tem políticas públicas criadas para você, para pessoas semelhantes, que você consegue ter um vínculo, criar vínculo com pessoas que vivem a mesma realidade. Como que é esse sentimento assim das pessoas? Eu acho que a sigla é justamente para trazer o sentimento de pertencimento. Por que que uma pessoa homossexual ou uma pessoa transexual, ela sofre muito com, pelo que eu vejo do meu olhar, sofre muito com problemas mentais e emocional, porque ela não se sente pertencente. Ela não consegue nem se ver como um homem, ou nem se ver como mulher, ou não se identifica como a maioria, como um heterossexual. Quando a gente fala de sigla, a gente traz uma sensação de comunidade, de pertencimento. Olha, eu tenho pessoas que é o meu grupo, que é a pessoa, é o grupo que me representa, é aquele nome que me representa. Então, ali eles sabem que eles estão entre eles, entre os Uhum. seus, né? Então, eu acho que é muito importante a gente reforçar. Muitas vezes a gente traz a questão da linguagem neutra, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que concordam, não é nem questão de aceitar, de concordar ou não concordar. A questão é que aquilo é muito importante para a gente trazer uma sensação de pertencimento. Olha, eu encontrei a minha tribo, Uhum. eu encontrei o meu núcleo, é aqui que eu me sinto bem. Então eu falo, quanto mais você pelo menos poder respeitar, olhar para esse grupo, para esse núcleo com respeito, porque da mesma forma que tem um grupo de pessoas que são os psicólogos, que tem o grupo de pessoas que são as crianças, o grupo das pessoas religiosas, o grupo dos políticos, a gente tem um grupo também para reforçar, para empoderar essas pessoas. Porque se eu, enquanto uma feminista, eu posso trabalhar o empoderamento feminino, por que eu não posso trabalhar o empoderamento LGBTQIA+. Uhum. Então isso é muito gostoso. Sim. Saber que a gente tem um grupo que a gente pode se empoderar. Isso fortalece muito a autoestima, fortalece muito a saúde mental, né? O estado emocional deles. Sim, e esses projetos também são mega importantes para isso, né? Sim. Para você criar amizades também. Criar amizades, criar vínculos, networking, troca, conhecimento, experiências. Eu falo que eu gosto muito de observar, porque às vezes as pessoas estão julgando de fora, não sabem nem o que está acontecendo no mundo que não deveria ser, mas ainda para muitas pessoas é um mundo paralelo, Uhum. né? Então, olhe de dentro, participe, né? Quando eu falo, vai numa parada gay, vai num evento, vai numa exposição, vai numa festa, é a coisa mais gostosa que tem, é onde a Sim. gente pode se expressar, é onde não tem julgamento, é, assim, é justamente para as pessoas olharem e falar assim, poxa, aqui tem vida, aqui tem ser humano. Sim. Tem projetos, tem coisas acontecendo, tem trocas acontecendo. Às vezes, para mim, é muito fácil. Poxa, eu recebi muito apoio da minha família para eu assumir quem eu sou, para eu ser quem eu sou.
eu vou lá dar esse apoio para outra pessoa que está ali. Tem pessoas que hoje conseguiram se desenvolver, conseguiram se tornar um profissional muito competente, uma pessoa extremamente inteligente e não teve apoio da família. Teve que Sim. fazer tudo, trilhar por pernas só, pelas suas próprias pernas. Foram pessoas que foram renegadas da própria família, como eu já atendi muitas pessoas que rompeu com a própria família e precisou construir uma vida totalmente depois desse rompimento. Como que essa pessoa pode ajudar com aquele outro que está passando exatamente por isso? Uhum. E são nesses grupos que isso acontece. Sim. Aquele que está passando por isso, que ainda não conseguiu forças, até, como a gente falou no comecinho, até essas pessoas que ainda não conseguiram se assumir, que não conseguiram se posicionar no mundo, procurem esses grupos, porque lá tem pessoas que passaram exatamente pelo mesmo problema. Uhum. Às vezes por outros problemas, e é lá que eu vou buscar essa força. Sim, às vezes também as pessoas elas acabam buscando conselhos ou alguma iniciativa de pessoas que não entendem, né? E isso acaba piorando ainda mais a situação. E Exatamente. aí você comenta da questão da família também, eu acho que tem muitas vezes que a família é bem estruturada, que ela te dá uma garantia, mas aí entra nesses assuntos e você acaba rompendo. E eu acho que também deve ser um trauma muito grande, né? Porque você vê que você tinha tudo, você tinha um conforto na sua casa e tudo mais, e aí por um assunto que hoje em dia é muito mais explorado, né? Você consegue entender muito mais. Mas antes, por exemplo, tinha muito preconceito, e aí você vê uma relação indo embora. Então, realmente, esses grupos são. São fundamentais, porque a gente tem que lidar com uma coisa que é realidade. Eu acho que, Uhum, na minha concepção, eu trabalho para que isso um dia acabe, que as crianças de hoje se tornem os idosos mais mente aberta, né, que sim, tem essa capacidade de entender que todo mundo é ser humano, mas a gente tem que lidar com uma realidade que as pessoas mais velhas, né, um pouquinho mais velhas da nossa geração, vem dessa época que era sim, tudo muito proibido, tudo muito feio, sim. né? E, e a gente tem que, como você falou, a gente acaba rompendo com essas pessoas. Então, trabalhar justamente para que a gente respeite, porque isso é de cada um, respeite essas Uhum, pessoas mais velhas, as escolhas dele, e venham buscar com apoio psicológico, com amigos, né, nesses ambientes, né, mais propício para isso, um apoio para, não digo romper de vez, mas se for o caso de romper, que ele consiga entender que ele, mesmo assim, ele tem uma opção de continuar a vida dele. Vai ser uma sim, vida mais difícil, vai ser uma vida que vai ficar sempre ali uma marquinha, mas isso não invalida quem ele é, isso não invalida as origens dele. sim. Ele tem uma história atrás, mas que ele pode sim continuar seguindo a vida dele ou dela, né? Uhum. Seguindo a vida deles, é, é, se relacionando, trabalhando, estudando, sempre buscando um apoio para as próximas gerações, uma mente para as próximas, aberta para as próximas gerações. Sim, e infelizmente também a gente sabe que é uma questão muito estrutural, né? Por mais que a gente trabalhe, sempre tem uma raiz, né? Acho que também o objetivo, na verdade, é a gente diminuir ao máximo. Porque eu acho que Exato. ficar 100% nada nessa vida, né? Eu costumo dizer que o preconceito sempre vai existir. Se, assim como o branco e o preto sempre vai existir, isso eu estou falando de cores, o branco e o preto sempre vai existir, o arroz e o feijão sempre vai existir, o azul e o amarelo sempre vai existir, vai ter o político e o não político, o religioso e o não religioso, e vai ter aquelas pessoas, que apoiam a causa LGBT e aqueles que não apoiam. Uhum, Né? E vai ter o preconceito sempre em alguma instância. Eu gosto de trabalhar acreditando que um dia isso vai acabar. Porque uhum, senão não faz sentido eu estar trabalhando, eu estar brigando por essa causa. Eu sim, sempre trabalho acreditando que um dia isso vai acabar. O preconceito, de qualquer forma, seja com branco, seja com preto, seja com indígena, seja com estrangeiro, seja com LGBT, eu trabalho acreditando que um dia o preconceito vai acabar. Mas a gente sabe que, infelizmente, sempre em alguma instância isso vai existir. Então, uhum, como que a gente pode atuar para que a gente possa lidar com isso da melhor forma possível? Como que a gente atua com isso?
trabalhando o seu autoconhecimento, trabalhando os seus valores enquanto pessoa, quais são as suas crenças enquanto pessoa, se conhecendo, trabalhando muito a sua autoestima, a sua, como é que fala? A sua vaidade mesmo, o seu amor próprio. Quanto mais um ser humano, independente de quem ele seja, trabalhar mais a sua autoconfiança, o seu amor próprio e a sua autoestima, mais ele consegue se posicionar como ser. Porque eu falo que todo mundo é um ser, né? E isso muito vem da questão do preconceito, das brigas, das ofensas, quanto que eu me posiciono, quanto que eu falo, não, eu ponho um limite, eu não aceito. Você pode falar o que você quiser, a vida é sua. Só que a partir daqui o espaço é meu. Eu vou decidir se eu vou ouvir, se eu vou acolher isso ou não. Sim. E isso vem a partir da onde? Autoconhecimento. Acho que o principal também é a questão do respeito, né? É aquilo, você não precisa apoiar tudo. Você não precisa bater de frente com as pessoas, apoiando todas as causas, mas o principal é Então, você respeitar. respeito. E principalmente o respeito, gente. Só que o que eu falo? Tem pessoas que nem isso. Às vezes acontece que respeito para você é uma coisa e para mim é outra. Então, eu pedi o respeito, a gente conversou sobre respeito, a gente está num ambiente que a sociedade exige um respeito. Se o ser humano não está me respeitando, cabe a mim me retirar daquele ambiente e levar o que eu acredito para o outro ambiente. Trazer pessoas, por isso que o senso de comunidade, o senso de pertencimento é muito importante. Porque se você tem de respeito diferente do que eu entendo, eu não vou frequentar onde você está. Eu vou frequentar onde eu estou com pessoas que acreditam nos mesmos valores que os meus. Bacana. Porque aí vem a questão que eu te falei, do sempre vai existir aquele que respeita e aquele que não respeita. Sim. Eu acredito que um dia isso vai acabar, todos nós vamos nos respeitar. Mas sempre vai ter aquele que vai querer pôr o dedo na ferida, sempre vai ter aquele que vai querer provocar, sempre vai ter aquele que vai querer me coibir. Então, quanto mais eu puder não lidar com você, mas lidar com as pessoas que não digo nem, não queria falar a palavra converter, mas trabalhar na questão de divulgar, de conscientizar, essa palavra que eu queria usar, trabalhar na questão de conscientizar outras pessoas, você que lide com o seu não respeito. Quem vai começar a perder é você, porque você começa a não se socializar mais com todos os tipos de pessoas. Você não respeita todo mundo. Sim. Então você começa a se relacionar só com as pessoas que você acredita e eu vou levar a minha palavra o maior número de pessoas possíveis. E a população em geral, ela pode apoiar esses projetos, participar? Pode sim. Eu acho que não só pode, como deve participar, deve ajudar. A gente olhar para o público LGBTQIA+, como um ser humano, como eu sempre falo, mas eu acho que principalmente olhar dentro das escolas, não olhar com aquela visão de crítica, de discriminação, os professores principalmente, acolher os seus alunos. Pré-adolescente e adolescente é uma época que eles estão em fase de fortalecimento da sua identidade, da sua individuação. E se eles não têm esse apoio, se eles não sentem esse apoio, eles já crescem numa sensação de segregação. E nesta frase, a fase mais crítica propícia a tentativas de suicídio. Então, a população em si, se eu puder fazer um apelo, é que olhe sim para todo esse público, busquem informação, busquem se envolver, busquem ali órgãos que estão atuando sobre isso, grupos ONGs que estão atuando sobre isso, para conhecer mesmo. Luana, mas eu não sei, né, como apoiar. Busque informação, comece lendo, comece conversando com outras pessoas, abra um pouco a mente para poder apoiar essa causa. Eu não digo que a gente tem que ser defensor de uma coisa ou de outra,
mas olhar para essa causa para a gente poder proteger principalmente os nossos adolescentes, porque é aqui que começa, às vezes, num sentimento de depressão. E a Sim, gente sabe dos casos de tentativas e, às vezes, as pessoas que conseguem um suicídio. sim. Então, apoiem sim, né? Busquem se informar sobre o que está acontecendo no mundo LGBT. Sim, e é interessante que você falou também, porque a gente tem toda uma questão de conscientização, né, do Setembro Amarelo, desses meses, só que às vezes a gente deixa de pensar na raiz do problema, né? O que que faz o adolescente estar triste? O que que faz o adulto, né, o idoso, às vezes até quando a pessoa já é um pouco mais velha, também tem esses problemas e a gente não consegue entender. A gente faz um julgamento e aí Exato. nesses meses a gente faz toda a questão da conscientização para preservar a vida, para ligar para o número. Mas, né, o que está motivando aquilo? Por que a gente não trata essa questão primeiro? E eu acho que o conhecimento é o principal, né? Isso. O importante é você buscar, entender, pesquisar o que se trata o tema, por que, que as siglas são tão importantes para a comunidade, por que, que a gente, né, tem que ter esse respeito. Então, acho que essa questão, né? Eu acho que, principalmente quando você fala por que a sigla é tão importante, eu quero reforçar pertencimento. Aquela criança, aquele adolescente ou adulto que às vezes chega no fundo do poço, que tentou suicídio, aquele que suicidou, ele não teve um sentimento de pertencimento, ele não se sentiu acolhido, ele não se sentiu compreendido. Sim, Então, para a gente poder ter esse sentimento de ser compreendido e de pertencimento, é como é a população, é a comunidade, também buscar informação, também parar de julgar. Antes de julgar, busque informação. O ser humano por si só ele já tem um instinto de julgamento, né? sim. Então, antes de julgar, busque informação, né? Esteja com essas pessoas, procure entender o motivo de cada um, o lugar de cada um. Uhum. Né? E se você não puder respeitar, se você não puder acolher, só pelo menos não julgue. Agora, para finalizar, Luana, quais endereços e telefones o pessoal pode procurar? Quem precisar procurar algum apoio sobre a cidadania e os direitos humanos, pode procurar a Secretaria da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, que fica na rua Nemésio Cândido Gomes, número 30, na Vila Zeferina. O telefone é 4753-5291, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17. Certo. E também tem, lembrando o pessoal que também tem o Disque 100, né? Para Tem um caso Disque 100 precise para fazer. denúncias, caso você precise fazer uma denúncia, sofreu ou é vítima de preconceito, ou sofreu ouviu algum tipo de preconceito, pode fazer a denúncia pelo Disque 100. Certo. Obrigada pela participação, Obrigada. por esclarecer esse assunto tão importante, né? Nos dias atuais, principalmente. Eu queria agradecer muito a presença, estar aqui nesse momento, poder compartilhar um pouquinho desse conteúdo, desse conhecimento, que é sempre gostoso esse bate-papo, né? Muito obrigada a todos. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Caso você queira acompanhar mais notícias da Prefeitura, é só acompanhar a gente nas redes sociais. Até mais!